Olá, que prazer receber você no nosso curso de Psicologia Positiva. Sou o professor Eber, sou psicólogo, me formei lá na Unesp, Campos de Assis, trabalho por mais de 20 anos ajudando pessoas, sou Master Coach na área de desenvolvimento profissional, pessoal, trabalho atendendo pessoas em psicoterapia, trabalho como psicólogo clínico, trabalho também atendendo pessoas com coaching, sou proprietário da Agência Nacional de Coaching e Psicologia Positiva, onde nós trabalhamos com a formação e certificação em coaching, em psicologia positiva, em inteligência emocional, e estou muito feliz com a oportunidade de trocar algumas ideias contigo, de compartilhar contigo a minha experiência na área de psicologia positiva, um dos temas pelos quais eu sou completamente apaixonado. Como eu falei para vocês, meu nome é Eber, é um nome fácil de guardar, E de elefante, B de barrigudo, E de extra largo e R de redondinho. Eu já pesei mais de 100 quilos, então a minha alma ainda é uma alma de gordo. Quando eu falo para as pessoas que eu já pesei mais de 100 quilos, algumas pessoas não acreditam, então eu gosto de mostrar essa foto, porque aqui aparece esse cara de gravata que sou eu com 110 quilos. Quase morrendo, quase infartando, e para sair dos 110 quilos que eu tinha e chegar nos 78, 80 que eu tenho hoje, eu precisei modificar muitos comportamentos. E nós vamos falar muito sobre isso na aula de hoje, sobre comportamentos. Afinal de contas, nós psicólogos somos completamente apaixonados pelo estudo do comportamento humano. Eu também trabalho com palestras motivacionais, com consultoria na área de gestão de pessoas. Eu entrei, aliás, no curso de psicologia em função disso. Eu trabalho na área de recursos humanos, de gestão de pessoas, desde os 14 anos de idade. Eu estou com 48 anos, vou fazer aqui em breve 49 anos, então são mais de 30 anos trabalhando na área de gestão de pessoas. E eu continuo trabalhando nessa área porque tem tudo a ver com psicologia, tudo a ver com psicologia organizacional, tudo a ver com psicologia positiva, que é o tema da aula de hoje, e eu trabalho também ministrando palestras, treinamentos, workshops presenciais e online. Esse aqui foi um trabalho que a gente fez presencial, eu continuo fazendo muitas palestras, agora com a questão da quarentena, da pandemia, infelizmente, palestras como estas estão suspensas. Nós tínhamos nessa palestra aqui mais de 1000 pessoas, para vocês terem uma ideia, e como vocês viram nas minhas palestras, nas minhas aulas, eu leciono em diversos cursos de pós-graduação, eu não gosto de uma didática baseada naquela carinha de Boi Venâncio. O que é uma aula, uma palestra, uma videoaula com carinha de Boi Venâncio? É aquela em que fica um professor transmitindo ali conhecimento e os alunos ficam Muito pelo contrário. Eu conto com a participação das pessoas. Quando isso acontece ao vivo, fica mais fácil, porque eu uso dinâmicas, eu uso algumas brincadeiras. Agora, à distância, videoaula, gravadas, não é? Ou numa plataforma de videoconferência, o desafio fica ainda maior. Você está aqui muito provavelmente porque está fazendo parte do nosso mini curso gratuito em psicologia positiva. Eu fui usando a palavra especial aqui porque, como vocês viram na descrição, esse é um mini curso gratuito em um grupo especial pelo WhatsApp. Nós estamos com vários grupos de WhatsApp por onde nós estamos ministrando esse curso. Para você ter uma ideia, neste momento em que eu estou gravando esta videoaula, nós já estamos com mais de 1.200 alunos inscritos neste mini curso. Eu imagino que ao concluir essa aula, muitos outros já entraram nos grupos e eu vou explicar agora rapidinho para quem está assistindo essa aula como estes grupos funcionam. Durante a construção do grupo foi muito interessante porque surgiram muitas dúvidas
Eu aprendi com pessoas de tudo quanto que é tipo. Eu fiquei observando as pessoas se apresentando no grupo e eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas com uma bagagem incrível. Muitos profissionais da área, muitas pessoas com pós-graduação, pessoas com mestrado, doutorado, pessoas que trabalham com neuropsicologia, psicologia clínica, com coaching, com mentoring, profissionais da área de gestão de pessoas, profissionais da área de educação, líderes religiosos, muita gente interessante. Algumas pessoas extremamente críticas, e a gente tem que aprender com elas também, mas muitas pessoas extremamente generosas, compreensíveis. Então, você que está num destes grupos, que faz parte dessas 1.200 pessoas tão variadas, tão diferentes entre si, olha, eu agradeço muito pela tua paciência, por ter esperado este momento dessa primeira aula, onde eu vou esclarecer aqui algumas dúvidas que infelizmente eu não consegui esclarecer nos últimos dias. Eram muitas perguntas, então eu deixei para esta primeira aula os esclarecimentos. Então vai funcionar assim. Vão ser 3 videoaulas, essa é a primeira delas, ok? Que é uma aula introdutória à psicologia positiva, porque nem todos compreendem claramente o que é psicologia positiva, quais os seus fundamentos. Aí nós vamos ter uma segunda aula trabalhada na questão da vida engajada. Então o tema da segunda aula vai ser vida engajada na perspectiva da psicologia positiva e a última aula vai ser sobre vida prazerosa. Vão ser 3 noites, 3 videoaulas. Eu vou liberar nesta primeira noite esta aqui, que é a primeira videoaula. Depois, amanhã, a segunda videoaula e posteriormente a terceira videoaula. Então vão ser 3 videoaulas, uma por noite. Depois nós vamos ter uma aula bônus. Para saber qual é esta aula bônus, você precisa permanecer no grupo. Pode ser uma aula ao vivo pelo Zoom, pode ser uma live, pode ser um novo vídeo, uma nova videoaula. Para descobrir qual é essa aula bônus, você precisa estar aqui no grupo, continuar no grupo do WhatsApp, tá bom? Heber, mas eu sou inscrito no teu canal, ou uma pessoa me indicou esse vídeo, e aí eu fiquei sabendo, entrei, mas eu não faço parte de nenhum grupo. Pois bem, entre em contato comigo por esse número de WhatsApp que vocês estão enxergando aqui, certo? 017 8155 0004. Entre em contato comigo para eu te inserir em um dos nossos grupos de WhatsApp. Por que isso é importante? Porque aqui na videoaula nós vamos tratar dos conceitos, vamos inclusive sugerir, indicar algumas tarefas, mas vai ser no grupo do WhatsApp que nós vamos tirar as dúvidas. Lá no grupo você vai poder fazer perguntas, eu vou tirar algumas dúvidas por texto, por áudio. Nós vamos ter algumas regras que eu vou divulgar no grupo sobre os horários em que você vai poder fazer as perguntas, os horários que eu vou dar a resposta, porque senão a gente fica 24 horas em função desses grupos no WhatsApp. Todas essas informações eu vou disponibilizar no grupo. Como que funciona o certificado, Heber? Esse curso tem certificado? Tem. Para quem faz o mini curso, tem certificado gratuito. Você precisa assistir as videoaulas. Em cada videoaula eu vou trazer uma palavra-chave. Vai ser uma palavra-chave que eu vou dizer no decorrer da videoaula. E para conseguir o certificado, você vai precisar entrar em contato comigo, falar as 3 palavras-chave e aí eu te explico como que você recebe esta comprovação de que você assistiu às videoaulas, tá? Mas eu preciso ter certeza que você assistiu, por isso esse esquema da palavra-chave. Outro detalhe, pessoal, esse grupo, além de ministrar esse mini curso gratuito, também tem o objetivo de divulgar um workshop vivencial ao vivo pelo Zoom, que nós vamos disponibilizar a data no teu grupo com uma condição muito especial de pagamento, com desconto muito, muito interessante. E sabe, falando disso, eu me lembro que quando eu era aluno na faculdade,
que um professor ia ministrar uma palestra e depois ele oferecia os livros dele para a gente comprar, eu ficava meio, sabe, estressadinho, meio revoltado. Eu falei, pô, esse cara veio aqui ministrar a palestra ou ficar vendendo livro? Falta de maturidade da minha parte. Porque hoje eu compreendo que todo mundo precisa de um sustento. Todo mundo precisa de um sustento digno. Eu não sou diferente. Então, é claro, eu estou oferecendo esse curso gratuito e vou oferecer com todo o meu comprometimento, de uma forma dedicada, apaixonada, mas eu também vou oferecer esse workshop que, claro, tem um valor de investimento. E se você não consegue lidar com isso, reveja um pouco a sua postura. Hoje nós vamos falar sobre missão e você vai perceber que parte da sua missão é descobrir como é que você também pode se sustentar a tua família fazendo o que você ama. Eu amo falar de psicologia positiva, eu amo dar aulas, mas eu preciso também de sustento. Então, esse mini curso é gratuito. Essas 3 videoaulas são gratuitas. Você vai poder me fazer perguntas, tirar dúvidas. Nós vamos criar nesse grupo um espaço de sala de aula. Depois das 3 videoaulas, vai virar uma confraria do conhecimento, porque terminando as videoaulas, continue no grupo. Nós vamos ter muitas novidades. Nós vamos ter trocas de conhecimentos, de experiências, de materiais. E vou divulgar, sim, workshops, treinamentos que a gente cobra uma inscrição, mas sempre numa condição especial para você, tá bom? Então, os certificados vão funcionar assim, a estrutura das aulas vão funcionar da forma que eu falei e você vai poder tirar mais dúvidas no seu grupo do WhatsApp. Vamos continuar a nossa aula, tá bom? Já que o tema de hoje é justamente psicologia positiva. Nos aspectos introdutórios. Vamos entender melhor o que é a tal da psicologia positiva. Os considerados pais da psicologia positiva são esses 2 psicólogos, professor Dr. Martin Seligman e professor Dr. Mihaly Csikszentmihalyi. Eita, nome complicadinho, né? Se você olhar aqui o nome deles, são várias consoantes juntas. Mas o professor Dr. Martin Seligman, quando publicou esse livro aqui, Felicidade Autêntica, esse livro aqui, pessoal, ó, tá vendo? Felicidade Autêntica. Quando ele publicou esse livro, nós consideramos que surgiu aí o marco zero deste movimento, desta nova área de pesquisa dentro da psicologia, né, dessa nova teoria chamada psicologia positiva. Né? Depois, o professor Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, ele contribuiu muito com o conceito do estado de flow, que vai fazer parte da nossa segunda aula, da aula de amanhã. Nós vamos falar para você sobre o que é o estado de flow. Mas nós vamos discutir aqui nas nossas aulas, pessoal, sempre como é que a gente aplica na prática os conceitos da psicologia positiva. E como é que eu aplico isso? No meu trabalho como psicoterapeuta, independente da minha abordagem, assista as 3 aulas que você vai entender isso. Você pode trabalhar com a abordagem psicanalítica, com a gestalt terapia, com a comportamental cognitiva, não importa. Em todas as abordagens, você consegue utilizar os conceitos da psicologia positiva. Acompanhe as 3 aulas que você vai entender isso, tá bom? Você pode usar os conceitos da psicologia positiva no coaching, no desenvolvimento de pessoas, na área de gestão de pessoas, na área de desenvolvimento espiritual, pessoas que trabalham com grupos de desenvolvimento espiritual. Você pode utilizar os conceitos da psicologia positiva na área de educação. Nós temos no grupo pedagogas, psicopedagogos, professores. Então acompanhe os fundamentos, que lá no grupo principalmente a gente vai mostrar como é que você aplica na prática, né, as bases da psicologia positiva. Vamos compreender então esses fundamentos para depois pensarmos na prática destas bases que foram alicerçadas pelo professor Dr. Martin Seligman e também pelo professor Dr. Mihaly Csikszentmihalyi e vários outros psicólogos que aderiram, que fizeram parte, que fazem parte deste movimento da psicologia positiva, no qual eu modestamente me incluo, porque eu continuo pesquisando, estudando sobre psicologia positiva, criando técnicas, criando ferramentas, e é sobre isso que eu quero falar com vocês
nessa nossa primeira aula, tá bom? Como é que surgiu, então, na cabeça do professor Dr. Martin Seligman, causar essa revolução dentro da psicologia? Porque foi isso que ele fez. É simples, pessoal. O professor Dr. Martin Seligman, quando ele foi eleito presidente da Associação dos Psicólogos lá nos Estados Unidos, ele resolveu revisitar as 3 missões da psicologia quando ela surgiu como ciência. E essas 3 missões são: primeiro, curar as doenças mentais. E é óbvio que a psicologia continua com este foco, tá certo? É um foco muito importante. Nós, psicólogos, precisamos ajudar pessoas a tratar, curar suas doenças mentais. Eu atendo como psicólogo clínico, eu estou atendendo inclusive agora online por videoconferência, e eu estou preocupado com um dado importante. Uma faculdade aqui da minha região fez uma pesquisa com seus alunos e com seus professores de psicologia e descobriu que a grande maioria não estava tratando das suas emoções devidamente, que a maioria não estava em terapia. Então, se você que está aqui no grupo é estudante de psicologia ou é profissional de psicologia, por favor, faça terapia. E eu me coloco à sua disposição para isso. Entre em contato comigo que eu atendo como psicoterapeuta, tá bom? Agora, se você está assistindo essa videoaula, não é estudante de psicologia, não é profissional de psicologia, mas percebe que pode melhorar alguns aspectos do seu comportamento, das suas emoções, dos seus sentimentos, eu estou à sua disposição também. Eu creio que todas as pessoas deveriam fazer terapia. Então, estou à sua disposição. Quem quiser saber mais, entre em contato comigo pelo WhatsApp, está aqui o número que eu te explico, então, como funciona o nosso processo de psicoterapia online. Mas voltando aqui para as 3 missões da psicologia quando ela surgiu como ciência. A primeira, curar doenças mentais. Eu tenho inclusive um grupo no WhatsApp específico, esse é específico para estudantes e profissionais de psicologia, focado em estratégias para o tratamento de pessoas que sofreram abusos sexuais. E a gente usa muitas ferramentas da psicologia para esse tipo de tratamento. Então, depois, se quiser participar, entre em contato comigo. Mas além de curar doenças mentais, a psicologia, quando surgiu como ciência, tinha também a missão de tornar mais feliz a vida das pessoas. Além de curar doenças mentais, ajudar as pessoas a encontrar a felicidade. E além disso, identificar e cultivar talentos humanos. Não é o que nós chamamos de competências, conhecimentos, habilidades e atitudes. Aí sim um conceito que a gente utiliza muito na psicologia organizacional, inclusive eu tenho um grupo só de psicologia organizacional, depois me pergunte como funciona, e na área de gestão de pessoas. Como eu falei, eu também trabalho como consultor nessa área. Então eu vou falar da prática, pessoal, do que eu conheço não só na teoria, mas daquilo que eu experimento, do que eu vivencio na prática. Mas, voltando então novamente aqui para o Dr. Martin Seligman, quando ele revisitou essas 3 missões, ele chegou à conclusão de que depois da Segunda Guerra Mundial, a psicologia tradicional começou a focar muito a primeira missão, que é justamente curar as doenças mentais, mas deixou um pouco de lado as outras 2 missões, tornar mais feliz a vida das pessoas, identificar e cultivar talentos humanos. E eu creio que ele tinha razão, não é? E olha só como faz todo sentido o que o professor Dr. Martin Seligman disse. Tem um colega nosso, psicólogo aqui no Brasil, que na sua dissertação de mestrado, ele resolveu pesquisar as palavras-chave em pesquisas científicas na área de psicologia, as palavras-chave em artigos científicos. Todo artigo científico geralmente está baseado numa pesquisa científica na área de psicologia, analisando 2 palavras muito importantes: felicidade e depressão. Quem assistiu o desenho Divertidamente já reconheceu aqui as personagens, não é? A felicidade e a tristeza. Muito bem, então vamos analisar aqui quantos psicólogos, quantas psicólogas, quantos pesquisadores na área de psicologia decidiram pesquisar como a felicidade acontece. Como é que a gente conquista a felicidade? Nesse período de 1970 a 1998. E por que esta periodicidade? Porque 1970 foi quando começaram a surgir os primeiros bancos de dados
confiáveis nessa área. E 1998, porque foi neste ano que o Martin Seligman lançou o livro Felicidade Autêntica. Aliás, se você faz parte do grupo, né, no WhatsApp, nós já disponibilizamos no grupo o livro Felicidade Autêntica em PDF, para você conhecer, ler, pesquisar, se aprofundar, tá bom? Então vamos ver nesse período quantos pesquisadores na área de psicologia decidiram estudar como a felicidade acontece. Aí está o número. 2.745 pesquisas foram realizadas entre 1970 e 1998 com o objetivo de entender como a felicidade acontece. Agora, imagine quantas pesquisas foram feitas no mesmo período pesquisando a depressão. Ou seja, quantos profissionais de psicologia buscaram entender muito mais como curar uma doença do que como promover a felicidade, porque nós vamos ver daqui a pouquinho que são coisas diferentes. Curar uma doença mental não é necessariamente promover a felicidade. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas nesse mesmo período, enquanto 2.745 pesquisadores, enquanto 2.745 pessoas que buscaram entender como a felicidade acontece, buscaram pesquisar, estudar a felicidade, veja quantas pessoas, quantos profissionais de psicologia se interessaram muito mais pela depressão, ou seja, mantiveram o foco muito mais na doença mental. Dá um chute aí, imagine um número. 2.745 pessoas estudando a felicidade. Nesse mesmo período, na sua opinião, quantas pessoas na área de psicologia tinham o interesse, não na felicidade, mas na tristeza profunda, na depressão? Imagina o número. Ok, vê se bate com esse número aqui. Ó. No mesmo período, 69.316 pesquisas estudando a depressão. Não é errado estudar a depressão, muito pelo contrário, a gente precisa combater a depressão, não só a depressão, todas as doenças mentais, transtorno de angústia generalizada, transtorno do pânico, não é? Transtorno de humor. Pessoal, é claro que nós precisamos ajudar as pessoas a curar suas doenças mentais, mas a psicologia positiva, além disso, busca também resgatar essas duas missões, de ajudar as pessoas a encontrar a felicidade e de identificar e cultivar talentos humanos. Por isso que a psicologia positiva é tão utilizada nos processos de coaching, é tão utilizada na gestão de pessoas. Outro detalhe, eu já falei aqui um pouquinho de alguns preconceitos, né? Eu vejo que muitos psicólogos, muitos estudantes de psicologia ainda têm preconceito com o coaching. Eu entendo isso, porque tem muito profissional picareta no mercado, tem muita gente que faz um cursinho simples de coaching e já quer trabalhar como se fosse um psicólogo, um psiquiatra, e isso é inadequado, isso é incorreto. Mas existem muitos profissionais sérios que conhecem o coaching, que sabem como utilizar as ferramentas do coaching. Aliás, como eu falei, eu tenho um curso de formação e certificação em coaching e muitos mesmo dos meus ex-alunos são psicólogos, são psicólogas que decidiram compreender melhor as técnicas do coaching e muitos usam inclusive em tratamento psicoterápico, utilizam no seu trabalho como psicólogos. Se você quiser saber mais sobre coaching, coaching levado a sério, entre em contato comigo que eu te explico como, tá bom, pessoal? Mas vamos voltar aqui para essa questão de compreender a diferença entre curar doenças mentais e realmente ajudar a pessoa a chegar na felicidade, né? Vamos compreender isso de uma forma mais concreta. Muito bem, quando a gente fala em depressão, a própria palavra depressão significa buraco. Significa que a pessoa está tão triste que ela se sente assim, dentro de um buraco. A vida dela perde sentido, ela fica num estado de tristeza profundo, perde o ânimo, perde a motivação, às vezes não quer nem levantar da cama, parece que o mundo fica cinza. Detalhe, pessoal, eu falo de depressão com experiência de causa. Eu já tive crises profundas de depressão. Eu já tive que tratar a minha depressão. Então eu conheço a depressão por dentro e por fora. Eu não conheço depressão apenas na teoria. Eu conheço na prática, de viver na pele.
Então eu sei que é isso mesmo. A depressão é uma tristeza profunda que você não consegue sair dela. Por isso que a impressão que dá é que você está dentro de um buraco. E aí a pessoa com depressão procura um profissional de psicologia, muitas vezes com a ajuda inclusive de um profissional da área psiquiátrica, né, de um profissional da psiquiatria, para sair desse buraco, para voltar para a chamada normalidade, para a dita normalidade. Por que eu costumo falar dita normalidade? Porque para Sigmund Freud, pai da psicanálise, todo ser humano ou é neurótico, ou é psicótico, ou é perverso. Ou seja, de perto ninguém é normal. Nós, ditos normais, somos neuróticos leves ou moderados, né? É claro que outras abordagens olham para isso diferente, mas vamos usar aqui então o termo do senso comum normalidade, né? Ou o termo de outras perspectivas teóricas chamado normalidade. Tirou a pessoa da depressão? Que bom, ela volta para a normalidade, ela tem uma vida, né, tranquila, ela restabelece as rotinas, de vez em quando ela fica triste, de vez em quando ela fica muito alegre, mas no geral a vida dela ela, né, tem mais estabilidade, vamos dizer assim. Pessoal, isso não é felicidade. Felicidade mesmo é o florescimento, é quando você tem um estado de consciência, é quando você tem uma vida onde na maior parte do tempo você se sente bem. Por isso que a psicologia positiva é conhecida como a ciência que estuda a felicidade, o bem-estar e a excelência. É claro, pessoal, que você não vai ser feliz o tempo todo. Aliás, nós precisamos acabar com essa ditadura da felicidade, que diz que você tem que ser feliz 24 horas por dia. Isso é mentira, isso é besteira. A gente tem que tentar ser feliz, sim, na maior parte do tempo. Mas nós precisamos compreender que a tristeza também faz parte da nossa existência. Que, infelizmente, emoções negativas têm até o seu papel na nossa psique. Um exemplo disso é o luto. Como é que a gente vai elaborar a perda de alguém que morreu, que faleceu, sem passar pelo período do luto, que envolve sim tristeza? O que não pode é a gente ficar preso, a gente não ficar presa nessa dor. Eu costumo dizer que a diferença entre sofrimento e dor está justamente nisso. Dor é inevitável. Você sempre vai experimentar dor nessa existência. Nós nascemos experimentando dor, um tapinha ali no traseiro. Então a dor é inevitável. Agora o sofrimento é quando você se abraça com a dor. Você não deixa a dor passar. Você fica preso, você fica presa na dor. Isso é sofrimento. Então nós precisamos ajudar as pessoas a se livrar do sofrimento. Agora a dor faz parte, a tristeza faz parte de vez em quando, as emoções negativas de vez em quando têm até a sua importância na nossa psique. Mas na maior parte do tempo eu preciso decidir ser feliz. E esse é um outro conceito que nós vamos trabalhar principalmente na aula de amanhã. Um conceito fundamental dentro da psicologia positiva chamada atitude intencional. A atitude intencional é um conceito fundamental na psicologia positiva. Nós vamos trabalhar nisso na aula de amanhã, tá bom? Muito bem. Então, ficar triste não é o problema. O problema é quando eu não consigo sair dessa tristeza. Agora, vou até voltar aqui de novo, eu ia avançar para as dimensões, mas aqui vai ficar importante destacar, aqui vai ser importante destacar a diferença entre ajudar a pessoa a sair da depressão, a superar uma doença ou tratar uma doença mental e ajudar ela a florescer, ajudar essa pessoa a realmente ser feliz. Então é mais ou menos o seguinte, pessoal, aqui está a dita normalidade. A pessoa está na depressão, então ela está lá no buraco. Você vai ajudar ela a chegar aqui, na normalidade. Na maioria das abordagens psicoterápicas, pronto, o paciente recebe alta. O psicólogo diz, a psicóloga diz, beleza, agora você já tem uma vida normal novamente, então até a próxima. Ou espero que você não precise nunca mais. Na psicologia positiva, você ajuda a pessoa a sair daquela tristeza, a superar a doença mental, seja qual for, mas também ajuda a pessoa a realmente experimentar o florescimento. Ajuda a pessoa a realmente ter mais bem-estar na sua vida. Ajuda a pessoa realmente a identificar seus talentos e cultivar seus talentos. Essa preocupação em ajudar a pessoa a encontrar a felicidade e a excelência, ela é tão importante,
quanto ajudar a pessoa a curar doenças mentais. É claro que muitos psicólogos cuidam dessas 3 missões, mas infelizmente muitos psicólogos, muitas psicólogas mantêm tanto foco na doença mental que às vezes esquecem de trabalhar as outras missões. E como é que eu consigo essa felicidade autêntica, Heber? Talvez você esteja já perguntando isso. Como é que eu faço, Heber, para conseguir então experimentar isso, essa tal felicidade autêntica que o Martin Seligman diz, né, nas suas publicações, nas suas pesquisas? Primeiro, você precisa compreender na prática o que é uma vida prazerosa. Vida prazerosa é uma vida focada no autoconhecimento e na capacidade de focar as emoções positivas. No autoconhecimento, porque se eu não compreendo claramente quais são as emoções positivas e emoções negativas que estão dominando a minha vida, impactando a minha vida, vai ser difícil eu manter o foco nas emoções positivas. E é muito importante eu manter o foco nas emoções positivas, porque tudo que eu foco expande. Olha como é fácil você compreender isso na prática. Vamos supor que você já conseguiu dinheiro para comprar um carro. E você decide comprar um Corolla da cor branca. A partir do momento que você decidir comprar um Corolla branco, o que vai acontecer com você? Para todo lugar que você for, você vai encontrar Corollas brancos. E você vai falar para alguém assim, caramba, não sabia que tinha tanto Corolla branco assim na minha cidade desse jeito. Na verdade, sempre houve a mesma quantidade de Corollas brancos. A mesma quantidade. Mas como você começou a focar aquilo, a tua percepção disso aumentou. Como mulheres, quando descobrem que estão grávidas, o que acontece com elas? Elas começam a enxergar mulher grávida para tudo quanto que é lado. Não mudou nada na realidade. O que mudou foi a percepção. Então, as pessoas que conseguem perceber melhor, focar melhor as emoções positivas, elas começam a treinar o seu cérebro, treinar a sua mente para realmente entrar no caminho neurológico da felicidade, do bem-estar e da excelência. Agora, existem pessoas que, infelizmente, elas acordam de manhã para trabalhar e parece que elas escutam uma musiquinha assim, sabe? Ó, lê, 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 lê. Ela já acorda para baixo. A pessoa pergunta, onde você vai? Vou para o trabalho. Lê, 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 lê. Vou para a faculdade. Lê, 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 lê. Já acorda dominada por emoções negativas. Emoções negativas que vão impedir que ela consiga atingir o florescimento, a felicidade. Heber, então como é que eu pratico isso? Nós vamos discutir isso na terceira aula de forma muito profunda. Muito profunda. Mas aqui eu já quero dar algumas dicas para vocês, não é? Ajusta o foco. Não é? Um exemplo claro disso. Faça um diário da gratidão, uma lista da gratidão. Eu oriento para muitos pacientes, para muitos coaches isso, para ajudar a pessoa a ir treinando o seu cérebro. Todos os dias antes de dormir, pegue papel e caneta e escreva. Por que papel e caneta? Como diria de novo nosso querido Sigmund Freud, quando você escreve, você transforma um conteúdo latente num conteúdo manifesto. Você pega aquilo que está só no teu coração, na tua mente, coloca no papel, deixa isso mais concreto. Isso por si só já é terapêutico. Então, coloque lá, ensine isso para o teu aluno, ensine isso para o teu paciente, para o teu coach, para o teu cliente. Antes de dormir, faça uma lista por escrito, identificando quais são os motivos pelos quais você pode agradecer o dia que você teve. Assim você começa a focar coisas positivas, não é? Começa a focar a gratidão, que é uma emoção positiva nesse contexto. Percebe o que eu estou dizendo? Isso começa a mexer com a tua mente. Nas minhas aulas, nas minhas palestras, eu sempre faço uma brincadeirinha assim, ó. Eu falo para as pessoas, eu vou fazer uma pergunta e você precisa responder imediatamente. Você precisa responder sem pensar, tem que ser na hora. Eu vou fazer a pergunta e você tem que responder na lata. Então preste atenção na pergunta. Ema, ema, ema. A parte clara do ovo é a... E aí muitas pessoas respondem, gema. Talvez você tenha pensado e respondido isso, gema. E você sabe que não é. Você sabe que a parte clara do ovo é a clara. Mas como eu fiz esse trabalho de ema, 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 na hora que eu pergunto,
você vai buscar a palavra que mais combina com ema, que não é a palavra clara, obviamente é a palavra gema. E muitas pessoas é inevitável, elas falam com convicção ainda, gema! Ih, ferrou, falei errado, né? Mas por que isso aconteceu? Porque de certa forma eu fui, né, sugestionando o teu cérebro. Nós podemos fazer isso na nossa própria vida. Todas as vezes que eu estou fazendo uma lista de gratidão, eu estou, ó, ema. Eu estou trabalhando aspectos positivos na minha vida. Eu estou experimentando. E aí vem o conceito da atitude intencional. Não adianta eu compreender essa história de emoções positivas na prática. Na prática não, na teoria. Eu preciso experimentar na prática. Confúcio tem uma frase que eu amo. Ele diz o seguinte: saber e não fazer é ainda não saber. Olha que frase interessante. Saber e não fazer é ainda não saber. Então, quer entender o que é uma vida prazerosa, você precisa encontrar estratégias para compreender como é que você vai experimentar as emoções positivas, trazer isso para o nível consciente, para o radar, para valer de forma profunda. No próximo workshop que nós vamos ter, como eu falei, a gente vai ter um workshop, vão ser 4 horas de atividades profundas. Por videoconferência você vai poder fazer perguntas, tirar dúvidas. Eu vou propor exercícios, tarefas top de linha. Você vai fazer a tarefa, vai sentir na pele e vai tirar as suas dúvidas. No nosso próximo workshop, nós vamos trazer uma ferramenta poderosa nesse sentido, para te ajudar a compreender como é que, na prática, você desenvolve uma vida prazerosa. Mas o detalhe é o seguinte, o Martin Seligman diz que apenas uma vida prazerosa não vai te trazer felicidade autêntica. Primeiro, porque você não vai conseguir ser feliz ao mesmo tempo. A gente já discutiu isso. Né? Não vai conseguir ser feliz, aliás, não é ao mesmo tempo. Não vai conseguir ser feliz todo o tempo. Você não vai conseguir ser feliz todo o tempo. E outro aspecto importante é que as emoções positivas, elas são mais passageiras. O Martin Seligman chama isso de efeito sorvete de baunilha. Quando você toma um sorvete de baunilha pela primeira vez é fantástico. Mas depois você vai tomando e aquilo é gostoso, mas não é tão fantástico assim. Lembra a primeira vez que você tomou uma casquinha do McDonald's de baunilha? Talvez você tenha achado delicioso. Mas você vai tomando, e um belo dia você fala, gostosinho. Então, a felicidade autêntica, ela não depende só de uma vida prazerosa. Como eu disse, na nossa terceira aula, nós vamos nos aprofundar nesse tema aí, nas estratégias, nas práticas. Hoje eu dei uma dica, não é? Na terceira aula, eu vou trazer algo mais concreto e no workshop nós vamos experimentar juntos isso. Além de uma vida focada nas emoções positivas, no autoconhecimento, para ter felicidade autêntica, você precisa de uma vida engajada, que é o tema da aula de amanhã, inclusive. Como conquistar uma vida engajada na prática. Para ter uma vida engajada, além de emoções positivas e do autoconhecimento, você precisa investir em pensamentos positivos e no estado de flow. O estado de flow é um dos conceitos fundamentais da psicologia positiva que eu vou ensinar só na aula de amanhã. Na aula de hoje nós não vamos tratar o estado de flow. Mas com relação aos pensamentos positivos, que também nós vamos discutir amanhã, guarde bem isso que eu vou te falar agora. Porque se você compreender isso e começar a praticar isso na tua vida, se você compreender isso e ajudar seus pacientes, seus clientes, seus alunos, não é? As pessoas que você ama a praticar isso também, já valeu a pena você assistir essa videoaula. Olha que interessante isso. Pensamentos bons geram sentimentos bons. Sentimentos bons geram boas ações. E boas ações geram bons resultados. Nos nossos grupos, nós encontramos várias pessoas com formação em neuropsicologia. E quem já estudou neurociência, quem já estudou neuropsicologia, compreende claramente o que eu acabei de falar agora. Que pensamentos bons geram sentimentos bons. Sentimentos bons geram boas ações e boas ações é que geram bons resultados. Muitas pessoas querem bons resultados na vida, mas não compreendem esse caminho neurológico, que tudo começa no pensamento. Se o pensamento é positivo, você desperta então sentimentos, emoções positivas, você desenvolve ações positivas e consegue resultados positivos. Nós vamos ver isso bastante na aula de amanhã, porque na aula de hoje
eu quero falar muito com vocês disso, de vida significativa. Porque o Martin Seligman diz que para ter felicidade autêntica, você precisa compreender e vivenciar essas 3 dimensões na sua vida. Compreender e experimentar uma vida prazerosa, compreender o que é e experimentar uma vida engajada, mas acima de tudo, no topo, entender o que é uma vida significativa. Uma vida significativa é uma vida onde o teu propósito nessa existência, onde a sua missão de vida está muito bem definida. E olha como faz sentido isso, pessoal. Se você tem uma missão de vida bem definida, é muito fácil você desenvolver pensamentos positivos, estabelecer metas, ter pensamentos funcionais. Amanhã nós vamos falar muito sobre isso, sobre como os pensamentos funcionais são importantes e como os pensamentos disfuncionais podem acabar com a tua vida. Amanhã nós vamos falar novamente sobre pensamentos positivos, na importância de identificar quais são as suas crenças limitantes que impedem o seu desenvolvimento e compreender também quais são as suas crenças edificantes. Nós vamos falar disso tudo na aula de amanhã. Mas, se você tem uma missão bem definida, isso te ajuda muito a organizar, gerenciar melhor os seus pensamentos, a entrar no estado de flow, que é um estado de motivação, de concentração, de alegria profunda, um estado de fluidez, onde você consegue o melhor do teu desempenho, onde você se sente muito feliz, muito comprometido. Não é? Amanhã eu vou explicar como é que funciona isso. Isso é possível quando você está cumprindo a sua missão. Eu estou no estado de flow nesse momento. Gravando esse vídeo, eu estou em pleno estado de flow. Amanhã, na próxima aula, você vai perceber isso. E, por consequência, se você tem pensamentos positivos, se você experimenta o maior número de vezes possível na sua vida o estado de flow, aí você vai sentir emoções positivas, você vai ter uma vida prazerosa com muito mais facilidade. Muito bem, pessoal. Eu espero que você tenha compreendido essas 3 dimensões. Qualquer dúvida, você vai poder me perguntar lá no grupo do WhatsApp. Eu vou tirar as suas dúvidas. Você vai poder fazer perguntas. Você vai poder se aprofundar na questão, tirar as suas dúvidas. Tudo isso vai ficar lá no nosso grupo no WhatsApp, que vai funcionar como uma verdadeira sala de aula, não é? Vai ser uma verdadeira confraria do conhecimento. Depois de ter desenvolvido tudo isso, tempos depois, o Martin Seligman escreveu um outro livro chamado Florescer, que é esse livro aqui, ó, que vocês estão vendo aí no slide, tá? Florescer, esse livro aqui. E nesse livro, fazendo uma revisão de todo o seu trabalho, ele deixa claro que além de uma vida prazerosa, voltando aqui, além de uma vida prazerosa, de uma vida engajada e de uma vida significativa, você também precisa experimentar muitas vezes uma sensação de realização. Sabe aquela sensação gostosa de dever cumprido? Sabe aquele sentimento, né, de, olha, fiz o melhor que eu pude? Quer ver um exemplo disso? Eu errei aqui a projeção do slide. Aí veio uma coisa na minha cabeça assim, e você errou, vai ter que editar. Eu não vou editar não, porque eu fiz o melhor que eu podia com os recursos que eu tinha. E eu creio que isso não acabou com a minha aula, muito pelo contrário. É possível reverter, antes feito do que perfeito. Voltei a lâmina, retomei o pensamento e tudo bem, vai ficar assim, não vou editar não, vai ficar desse jeito. Não estava previsto, mas já que aconteceu, eu tenho que administrar isso da melhor maneira possível, tá certo? Vamos lá. Então, essa sensação de dever cumprido, assim, ó, eu fiz o melhor que eu pude. O melhor que eu pude com os recursos que eu tenho. Eu fiz o melhor que eu pude, não é? Eu tenho consciência disso e entreguei o meu melhor. E aí você olha para aquela situação e pensa, uau, mandei bem. Sabe, aquele orgulho saudável. Não é arrogância, nem impertinência, não. Sabe aquela sensação gostosa de chegar em casa depois de um dia cansativo de trabalho, ou depois de ter ido para a faculdade, e aí você chega às vezes cansado em casa, mas olha no espelho e fala assim, missão cumprida. Eu estou feliz com o que eu fiz hoje. Hoje eu tive um dia produtivo, hoje eu ajudei pessoas, hoje eu me ajudei. Hoje eu mandei muito bem na palestra, na aula que eu dei. Hoje eu mandei muito bem no atendimento clínico. Hoje eu mandei muito bem ajudando os meus alunos. Hoje eu mandei muito bem ajudando a minha família.
Lembra que eu falei que a psicologia positiva pode ser aplicada em todas as áreas, em todos os trabalhos, né, em todas as abordagens dentro da psicologia? Então, se você começar a experimentar o que é uma vida significativa, uma vida engajada, uma vida prazerosa, e ainda ensinar outras pessoas a fazer isso, puxa vida, você vai compreender que é possível sim conquistar a felicidade, o bem-estar e a excelência. É bem mais simples, inclusive, do que a gente imagina. É claro que precisa de dedicação, de comprometimento. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. No dia a dia eu preciso compreender os fundamentos, praticar os fundamentos para ter resultado. Então o Martin Seligman, nesse livro Florescer, esse livro também está lá no grupo do WhatsApp. Nós postamos os 2 livros lá em PDF, tanto Felicidade Autêntica quanto o Florescer. Se você entrou depois no grupo e perdeu a postagem, pede lá, olha, posta de novo o grupo, posta de novo o livro aqui no grupo, que a gente faz isso, tá bom? E lá nesse livro, no Florescer, ele fala que além de tudo isso, você precisa investir em relacionamentos positivos. Como psicólogo, como coach, eu ajudo muitas pessoas a melhorar os seus relacionamentos. Começando no relacionamento com ela própria. Você precisa estar bem com você, ter um relacionamento positivo contigo, para poder ter relacionamentos positivos com as outras pessoas. Sejam seus clientes, sejam os seus colegas de trabalho, sejam seus pacientes, sejam seus amigos, seus familiares. Aliás, dificilmente alguém é feliz sozinho, concorda comigo? Geralmente, os momentos de maior felicidade da sua vida, você estava com alguém. Você compartilhou isso com alguém. Então, o Martin Seligman, nesse livro Florescer, faz esse destaque. Mas agora, partindo para o final da nossa aula, eu quero falar para você sobre a importância da vida significativa, de você compreender qual é a sua missão de vida, o teu propósito. Como psicólogo, como coach, muitas vezes quando eu pergunto para alguém, qual é a tua missão nessa vida? Qual é a tua missão nessa existência? Muitas pessoas pensam e falam assim, missão... Olha, a minha missão é encontrar a minha missão. Que até agora eu não sei por que eu estou aqui nesse mundo. É muito comum isso. Pessoas que ainda não identificaram o seu propósito nesta existência. Não é? Talvez você esteja perguntando assim, ou pensando assim, olha, realmente eu ainda não encontrei a minha missão. Como é que eu faço? Eu vou mostrar isso para você. Vou mostrar na prática quais são os caminhos para você definir a sua missão, porque é algo, de novo, que depende de uma postura, de uma atitude consciente da tua parte. Como nós chamamos na psicologia positiva, você precisa decidir fazer isso. Você precisa ter uma atitude intencional. Você tem que decidir ter a intenção de fazer aquilo e fazer. Não pode ficar só na intenção, não pode ficar só na teoria. Então você tem que definir a sua missão. Você pode procurar ajuda. Eu estou à sua disposição para isso. Você pode contratar um coach, um psicólogo, para te ajudar nesse processo. Na área de gestão de pessoas, isso é fundamental. Eu leciono em diversos cursos de pós-graduação nessa área de gestão estratégica de pessoas. E eu falo, no processo de recrutamento e seleção, uma característica fundamental que você tem que identificar nos candidatos é a missão de vida desse candidato está alinhada com a missão da empresa. Toda empresa bem organizada tem uma missão, já percebeu? Você entra no site da empresa, está escrito lá, nossa missão é. E aí tem uma declaração com a razão de existir daquela empresa. Uma declaração que é um resumo da alma dessa empresa, do porquê dela existir, da sua essência. A tua missão de vida é a mesma coisa. Aliás, no coaching eu trabalho muito isso, planejamento estratégico da vida, onde a primeira questão é definir justamente a missão da pessoa. Talvez você esteja pensando assim, Heber, e a tua missão qual é? Talvez você esteja com essa pergunta. Qual é a tua missão, Heber? Excelente pergunta. A minha missão é compartilhar o amor de Cristo, cuidar da minha família e promover o desenvolvimento de pessoas e de organizações através da psicologia e da educação corporativa. Ponto. Eu vivo para isso. Essa é a minha missão. Você pode não concordar muito com ela, você pode falar assim, mas como assim? Você falou aí, agora você falou de compartilhar o amor de Cristo, isso aqui é uma aula de psicologia ou de religião, sempre tem os críticos, né? Eu respeito
cada um tem a sua opinião. Mas sabia que na psicologia positiva, uma das forças de caráter, né, o Martin, em outra aula eu vou falar sobre isso, sobre as virtudes e forças de caráter da psicologia positiva. Uma das forças de caráter identificadas pela psicologia positiva é justamente a espiritualidade. Então eu não tenho receio nenhum de falar da minha espiritualidade. É claro que cada um tem a sua, mas eu amo a Jesus. Jesus me salvou, é o meu Senhor, o meu Salvador. Isso é importantíssimo demais para mim. Eu amo a Jesus. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que você constrói a tua missão e você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Eu amo a minha família, então por isso que a minha missão é compartilhar o amor de Cristo, porque Ele transformou a minha vida, porque o amor dele impactou demais a minha vida. Eu quero compartilhar isso com o maior número possível de pessoas, como eu estou fazendo agora. Eu tenho a impressão que mais de 1000 pessoas vão assistir essa aula, porque nós temos mais de 1000 pessoas inscritas no minicurso. Então eu estou cumprindo a minha missão aqui. Mas além de compartilhar o amor de Cristo, eu também preciso cuidar da minha família, que é o meu maior tesouro. Eu vivo para isso. E como é que eu vou cuidar da minha família? Como é que eu vou sustentar a minha família? Promovendo o desenvolvimento de pessoas e de organizações. Porque promovendo pessoas, eu acredito que eu vou desenvolver organizações também. Sejam igrejas, universidades, empresas, ONGs, seja lá qual for o tipo de organização. E como é que eu vou desenvolver pessoas e organizações? Através da psicologia, porque eu sou psicólogo, e através da educação corporativa, que é esse trabalho de treinamentos, palestras, workshops abertos, mas principalmente em company, dentro de organizações. Beleza? Bom, essa é a minha missão. E a tua qual é? Se você ainda não escreveu, você não tem uma missão. Talvez você diga assim, não, eu tenho clareza sobre a minha missão. Ótimo. Mas você já escreveu? Já transformou isso numa frase? Se você ainda não escreveu, não transformou isso numa frase, tecnicamente, ainda não é uma missão. Ainda não está escrito. A minha missão é. Você vai ter que fazer isso por escrito em algum momento. Para que isso vire um farol na tua vida. Para que você tenha uma vida significativa. Porque ao ter uma vida significativa, quando você compreender qual é a tua missão e o teu propósito, você vai ter pensamentos positivos com mais facilidade. Você vai experimentar o estado de flow com mais frequência e, por consequência, você vai sentir mais emoções positivas. Então vamos lá, vamos à prática? Na prática, você vai precisar escrever, já falei. Vai ter que pegar papel, lápis, borracha, papel e caneta, do jeito que você quiser, e começar a pensar na resposta para algumas perguntas importantes. A primeira pergunta, como você está vendo aqui, ó, o que eu amo fazer? O que eu amo fazer? Você vai fazer uma lista de várias coisas que você ama fazer. Eu amo desenvolver pessoas, eu amo a Jesus, eu amo a minha família, eu amo dar aulas. Isso eu coloquei lá na minha lista. E a tua lista? Você tem que fazer. Quais são as coisas que você ama fazer? Depois, faça uma outra lista. O que eu faço bem? Você fez a lista daquilo que você ama, mas e aquilo que você tem habilidade? Que você já tem, de certa forma, um dom, ou que você aprendeu com muito esforço, não importa. Mas o que é que você faz bem? Num determinado momento eu percebi, olha, eu sei ouvir as pessoas, eu me importo com as pessoas, eu tenho facilidade de contribuir com o desenvolvimento das pessoas que estão à minha volta, sou um bom ouvinte, mas também tenho empatia, eu consigo me colocar no lugar daquela pessoa, na pele daquela pessoa, eu me comunico bem, eu gosto de fazer palestras, de falar em público. Tudo isso eu fui colocando na minha lista, tá certo? Só que aí vem a terceira pergunta, muito importante. O que me pagariam para fazer? Porque às vezes você ama muito alguma coisa, mas ninguém vai te pagar para fazer isso. Como é que você vai se sustentar? Às vezes você faz muito bem alguma coisa, né? Mas será que pagariam você para fazer isso? Às vezes você tem uma habilidade incrível, mas tem gente disposta a pagar você para ajudar essas pessoas a também desenvolver o que você já desenvolve bem? Essa pergunta é muito importante na tua missão. Eu pensei assim, olha, o que as pessoas me pagariam para fazer? As pessoas me pagariam para ajudar no seu desenvolvimento. As pessoas me pagariam para ajudá-las no seu desenvolvimento pessoal e profissional. E eu sei fazer isso. As pessoas me pagariam sim para isso. Isso foi conduzindo a minha carreira, tá certo?
E aí vem a quarta e última pergunta. Por que eu sempre dou a sugestão de deixar essa pergunta por último? Porque a última pergunta é o que o mundo precisa. Se você começar por essa pergunta, você vai ter problemas, porque o mundo precisa de tanta coisa, certo? Se você começar a filosofar, é tanta coisa que o mundo precisa. Então pense assim, ó, primeiro, o que eu amo fazer? O que é a minha essência? O que tem a ver com a minha essência, com a minha alma? O que eu faço bem? Você vai juntando. Ó, então isso aqui é o que eu amo, isso aqui eu sei que eu faço bem. Vê o que mistura uma coisa com a outra, quais são as coisas que estão nessa lista e também nesta lista, ok? E aí você pensa, dessas coisas que estão nessa lista, quais são aquelas que as pessoas poderiam me pagar para fazer? Né? Tem que estar em área comum aqui, tá vendo? Ó, a tua missão de vida é essa área vermelhinha, é um lugar onde todas essas áreas aqui convergem, se encontram. Esse aqui vai ser o teu propósito, a tua missão, tá? E aí, por último, você deixa essa lista. O que o mundo precisa? Por que eu inseri na minha missão compartilhar o amor de Cristo? Porque eu creio. Essa é a minha crença, essa é a minha visão do mundo. Eu creio que as pessoas precisam conhecer o amor de Cristo. Que o amor de Cristo ele é transformador. Que as pessoas precisam compreender que a nossa alma é eterna, que o nosso espírito é eterno. Eu creio nisso. Eu creio em João 3,16, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Respeito você se você pensa diferente de mim. Mas essa é a minha missão. A sua pode ser diferente, mas a minha missão é essa. Então, quando eu coloquei isso na minha missão, pessoal, foi porque eu falei assim, olha, isso é uma das coisas mais importantes para mim. É claro que a minha primeira versão não foi essa, e esse é o meu desafio para você nessa videoaula. Como eu falei, toda videoaula vai ter pelo menos uma grande tarefa. A grande tarefa para você que está assistindo essa videoaula. Faça por escrito uma definição da sua missão, mesmo que seja um rascunho, porque a minha primeira missão não ficou desse jeito. A minha primeira missão ficou uma frase enorme. A minha missão é contribuir para o desenvolvimento do universo, o cosmos, os passarinhos, o reino de Deus, o mundo corporativo como um todo, gestão de pessoas, coaching, mentoring. Eu fui colocando um monte de coisa que apareceu nas respostas das perguntas que eu ensinei para vocês hoje. Mas aí eu fui tirando o que era essencial. Eu fui buscando ali, o que realmente interessava. Ah, isso aqui é importante. Vou separar aqui. Essa palavra é muito importante. Vou separar aqui. E aí, com aquelas palavras, com aquelas informações, eu fui redigindo uma frase mais objetiva, mais concisa, até que eu cheguei nessa já há muitos anos. Essa é a minha missão há muitos anos. Quem já foi meu aluno já me ouviu falar isso muitas vezes. Quem já foi meu paciente já ouviu falar muito isso. Quem já foi meus alunos em pós-graduação, quem já foi meus alunos aí na formação e certificação em coaching, já me ouviu dizer isso. Que a minha missão é compartilhar o amor de Cristo, cuidar da minha família e promover o desenvolvimento de pessoas e de organizações através da psicologia e da educação corporativa. E a tua qual é? Meu desafio nessa tarefa é que você comece, de preferência, hoje, a pelo menos responder essas perguntas. O que eu amo fazer, o que eu realmente faço bem, o que as pessoas me pagariam para fazer e o que o mundo realmente precisa dentro de tudo isso que eu percebi que possuo. É claro que o mundo precisa de muitas coisas, mas considerando tudo que você vai perceber nas respostas para as 3 primeiras perguntas, você vai compreender o que você pode contribuir para um mundo melhor. O que você pode fazer para contribuir com um mundo melhor à sua volta. E aí faça a primeira redação. Eu me lembro da minha angústia quando eu fiz a primeira vez. Como eu precisava ser mais objetivo. Mas eu fui me estudando, fui me conhecendo, eu fui investindo em mim, até que eu cheguei na frase final. Eu espero que você defina a tua missão nessa existência, qual é o teu propósito de vida, porque assim vai ser fácil você entender na prática o que é uma vida engajada e vivenciar na prática uma vida prazerosa. Tenho certeza que definindo a tua missão,
A vida engajada vai ser mais tranquila, a vida prazerosa vai ser mais possível. Eu espero que você faça isso. Muito bem, aqui eu dei as dicas mais no nosso workshop, né? Esse workshop vai ter uma data específica que a gente vai divulgar no teu grupo, ok? Então tá aqui, ó, confira a data no seu grupo especial no WhatsApp. Lá nós vamos divulgar a data e o valor. Eu quero mostrar para vocês aqui olha, acho que não dá nem, acho que dá um minuto e pouco. Como foi o nosso último workshop? No último workshop, opa, travou a língua aqui. O último workshop que a gente fez pelo Zoom, nós colocamos pessoas que estavam em Londres, pessoas que estavam na Espanha. Então tinha gente na Inglaterra, na Espanha, na Itália, Paraguai, pessoas de todos os estados do Brasil. E eu quero mostrar aqui rapidinho o formato, para você ter uma ideia como é. O que nós vamos fazer nesse workshop de hoje? No nós Zoom, vamos trocar ideias, trocar conhecimentos, videoconferência, práticas baseadas na psicologia positiva, isso é bem no inicinho, a ciência as pessoas que estuda entrando, a felicidade, o bem-estar e a excelência. Eu vou pedir que cada um se apresente dizendo apenas o seu nome e onde você está. Olha lá. Claudinéia Mais de pessoas Londres. Chegando. Claudinéia de Londres. Ana Cristina da Espanha. Ana Cristina de Espanha. Qual cidade aí da Espanha? Tarragona. Tarragona. Muito bem. Com 2 R. Olha que legal. Como psicólogo, eu trabalho motivando pessoas, desenvolvendo pessoas. A psicologia positiva, ela trabalha com esse conceito. Nós precisamos treinar o nosso cérebro para focar emoções positivas, pensamentos positivos. Muito bem. E aí eu faço uma pequena introdução e a gente parte para o workshop, tá? Nesse workshop que nós vamos fazer agora, vocês já vão assistir as videoaulas e, portanto, toda essa parte teórica já vai estar mais fresca na sua cabeça, tá bom? No grupo, nós vamos falar, então, a data desse workshop, ok? Nós vamos divulgar a data e vamos divulgar uma condição muito especial de desconto, pessoal. Mas a gente só vai divulgar o desconto especial no final do minicurso. Então você está assistindo aqui a primeira aula, é a primeira noite, vão ter mais 2 noites, e aí depois nós vamos divulgar essa condição super especial. As vagas são limitadas, então as pessoas que fizerem primeira inscrição vão poder participar desse workshop muito prático, onde você vai entender melhor tudo que a gente está divulgando aqui nessas videoaulas fazendo. Aqui eu te ensinei como fazer a missão. Eu espero que você pegue papel e caneta e faça. Mas lá no workshop, as atividades propostas nós vamos realizar juntos. Eu não estou junto com você agora. Você está me assistindo aqui no vídeo. Talvez você esteja assistindo depois até do workshop. Nós vamos fazer esses workshops em outras datas, não é? Constantemente nós vamos fazer esse workshop. E talvez, nesse momento, você esteja de madrugada ou numa situação que você, eu entendi, gostei, mas eu não vou mexer com isso agora. Então, você já entendeu o que precisa ser feito, mas vai fazer quando quiser, se você quiser. E infelizmente algumas pessoas acabam não fazendo, porque vem a correria do dia a dia, elas acham interessantes, mas não praticam. No workshop, isso não acontece, porque no workshop nós vamos fazer juntos e eu vou poder tirar todas as suas dúvidas. Encerrando a nossa primeira videoaula, eu trago aqui um convite muito importante. Se você quiser desabafar, fazer perguntas, interagir mais comigo, pode me mandar um e-mail para profeber@hotmail.com, que assim que possível eu te respondo. Às vezes eu demoro um pouco para responder porque eu recebo muitos e-mails todos os dias, mas eu nunca deixo alguém sem resposta, tá bom? Te convido também para conhecer um pouco mais do nosso trabalho em nosso Facebook, facebook.com/curso transformador. Lá você vai encontrar fotos, vídeos do nosso trabalho. E te convido para nos acompanhar também no Instagram, @prof_eber, no Instagram, porque no Instagram, pessoal, nós vamos constantemente fazer lives.
Então, se você me acompanha lá no Instagram, constantemente você vai poder participar de lives sobre psicologia positiva, sobre desenvolvimento pessoal, sobre gestão de pessoas, sobre tudo aquilo que está alinhado com a minha missão de vida. Aliás, agradeço você por ter permitido cumprir a minha missão nessa videoaula. Muito obrigado. Eu espero que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua carreira, que você tenha todo o sucesso que você merece. Um grande abraço, muito flow para você. Até a próxima aula. Conte sempre comigo. Até breve.